Boa noite. Depois de levar uns 3 tombos aqui, voltei. Gente, hoje não tá fácil, viu? Não querem deixar eu falar sobre isso, não. Socorro. Boa noite, novamente. Chega até perdi o fio da meada aqui. Eu tinha contado a história inteira da coelha, quando eu vi não tava gravando, vocês não estavam aqui, tava caída a internet. Boa noite, vamos lá, né? Sei nem se eu conto a história de novo. Então vamos lá, você estava falando sobre a compulsão alimentar. O que acontece? Mustafa só tem amigo árabe, gente. Cadê meus amigos português, brasileiro? Português? Ah, meu pai. Inglês? Oi, Ana, boa noite. Cadê meus amigos brasileiros? Então, eu estava falando aqui quando eu fui cortada já umas 3 vezes pelo YouTube, pelo Face, pela minha internet que não prestou. Eu contei a história da coelhinha, como ela reagia quando ela ia buscar a água, quando ela estava procurando por água. Ela sentia o cheiro da terra molhada, ela ficava animada, excitada, ela ficava eufórica, alegre, imaginando que ela iria encontrar água. E ao mesmo tempo, ela tinha que se dividir entre farejar por água e farejar por predadores, porque ela sabia que quando ela está eufórica atrás de água, ela se distraía. Então, o risco dela ser pega era maior. Então, ela tinha que se dividir entre farejar água e farejar por predadores. E aí, dito e feito, né? Quando ela sentiu aquele cheiro de terra molhada, ela foi e tava lá procurando a água, eufórica, achando que ia encontrar, e encontrou. Quem encontrou ela? O predador a encontrou primeiro. Por quê? Quando ela tava naquele estado eufórico, adrenalina alta, cortisol alto, dopamina alta, o consciente dela deu um blackout, né? Então, quando acontece esse blackout no consciente, por causa da reação dela, que ela estava eufórica, estava com a dopamina alta, o racional dela não foi ativado. E isso acontece nos episódios de compulsão, nos episódios de ansiedade também, mas nos episódios de compulsão também acontece isso. A gente lembra da comida, a dopamina vai lá em cima, você fica eufórico, você fica ansioso, você fica alegre pensando na comida e lembra que aquilo é uma fonte de prazer. E aí o seu racional, o seu consciente, dá um blackout e você não raciocina. Por isso que a pessoa vai na direção da comida. Mas, com relação à compulsão alimentar, tô vendo aqui a internet, gente, tô com medo de cair de novo. Com relação à compulsão alimentar, o que acontece são que eventos emocionais de valência negativa, igual aconteceu com a coelhinha. Oi, Gláucia, saudade! Igual aconteceu com a coelhinha, aquilo fica registrado no seu subconsciente, fica registrado como um trauma. Dependendo da força que for aquele evento, da frequência e da intensidade, ele vai ficar marcado. E que nem eu tinha comentado no vídeo que me cortou. A coelhinha, a raposa pegou a coelhinha
E ela saiu correndo, ela teve aquela reação de luta ou fuga, saiu fugida, porque ela é pequena e não consegue lutar. Então ela fugiu, né? Adrenalina, coração dispara, a respiração fica acelerada, dá sudorese, as extremidades ficam frias e dá aquele frio na barriga para jogar sangue para os músculos, para o coração e para os pulmões. E isso acontece. No que ela foge da raposa, ela entra na toca e a raposa fica lá fora cavando, tentando pegar a coelhinha que tá lá dentro. Nesse momento, a coelhinha tá tendo uma vivência emocional completa, né? A taquicardia, sudorese, respiração ofegante e tudo mais que eu já expliquei, e aquilo fica marcado nela como um trauma, como uma vivência emocional de valência negativa. E aí, depois que a raposa vai embora, desiste e tal, a coelhinha demora um tempão para se acalmar, demora mais um tempinho para sair da toca. E aí, toda vez que ela passa naquele local onde ela foi pega pela raposa, ela, não que ela se lembre, mas ela tem uma sensação ruim. Porque a coelhinha, as crianças, eles não têm aquela memória declarativa. E naquele local onde eu fui pega. Não, ela não tem essa memória declarativa. Ela só tem aquela sensação ruim e não sabe explicar por quê. Tanto é que se você for perguntar para a coelhinha ou para uma criança, escuta, por que você se sente mal toda vez que você passa por aqui? Ou toda vez que acontece situação X? Ela não vai saber explicar, mas ela vai saber sentir. Ela vai saber aquela sensação. E é isso que acontece com muitos obesos compulsivos. Eles não sabem explicar porque eles comem compulsivamente. Eles não sabem explicar por que eles se entupiram naquele momento. Por que comeram até a barriga ficar grande? E aí você pergunta, né? Escuta, por que você comeu daquele tanto? Por que você comeu até se entupir, até passar mal, né? E eles não vão saber, eles só vão lembrar do sentimento. Ah, eu estava me sentindo triste, eu estava me sentindo solitário, eu estava me sentindo angustiado, frustrado, com raiva, deprimido, ansioso, lá. Todos esses sentimentos que eu falei antes, né? E como eu tinha explicado, o sentimento, ele já é uma emoção mais consolidada. A emoção é aquela momentânea, né? Você teve uma raiva, ok, passou. Você teve uma tristeza, ok, passou. Mas uma raiva repetidas várias vezes, ela vai virar um sentimento. Uma emoção de raiva repetidas várias vezes vai virar um sentimento. Uma emoção de tristeza repetidas várias vezes vai virar um sentimento. E é nesse sentimento em que o obeso se apega quando tem a compulsão alimentar. Então você pergunta, por que você comeu compulsivamente? Ele vai responder, porque eu estava me sentindo triste, porque eu estava me sentindo frustrado, porque eu estava me sentindo X, né? E ele não vai saber que pensamento que gerou aquilo, que trauma que gerou aquilo. Ele não sabe o histórico por trás daquele comportamento compulsivo. E aí onde é que entra o coach de emagrecimento consciente, o terapeuta em nutrição emocional, comportamental. E aí onde é que eu entro, né? Na minha mentoria lá com o pessoal que tem ansiedade e compulsão, né? Então, gente, o trauma, eu anotei muitas coisas aqui, mas depois que a internet me cortou, eu fiquei tão decepcionada. Foi uma emoção de valência negativa que eu tive agora. Tem que respirar para poder dominar isso. Então, a pessoa não consegue parar de comer porque tem um sentimento envolvido, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para tirar a pessoa daquele sentimento? Aí a gente usa as ferramentas para quebrar o trauma, para quebrar esse sentimento, para tirar a pessoa do cérebro reptiliano, tirar ela do límbico, que é o emocional, e jogar pro
neocórtex, que é a parte racional, fazer a pessoa começar a ficar consciente, a raciocinar naquele momento. Então, isso é treino. Treino, repetição. Faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, até virar um hábito consolidado, certo? Então, gente, para isso eu preparei um teste para saber se vocês têm compulsão ou não. Estão prontos? Vamos lá, tem algum brasileiro aqui? Para vocês descobrirem se você... Peraí, Sofia. Eu tô ao vivo. Tá bom, depois a mamãe fecha. Ai, gente, ó, não dá não. Essa vida de live com criança, pelo amor de Deus. Toda hora, mamãe, fiz cocô, com fome. Então vamos lá, gente. Eu vou ler aqui as perguntinhas que eu fiz, tá? Pra vocês anotarem aí e descobrir se vocês são compulsivos ou não. Estão preparados? Escrevam aí pra mim. Considero que comer é um dos maiores prazeres da vida. Sim ou não? Vocês vão dizer sim ou não, tá bom? Desconto minhas emoções na comida, tristeza, pressão, raiva ou alegria. Sim ou não? Costumo estocar comida, como que por instinto. Deixa eu ver se o YouTube voltou. Costumo que estocar comida, como que por instinto. Vamos em frente. Como escondido, pois tenho vergonha do meu descontrole alimentar. Como exageradamente, mesmo sem ter fome. Deixa eu centralizar aqui. Mastigo pouco os alimentos antes de engolir. Vou marcando sim ou não, viu, gente? Escondo embalagens vazias do que comi ou caixas de alimento. Depois de um episódio de descontrole alimentar, sinto-me culpado, derrotado. Tenho baixa autoestima e me sinto sempre descontente com o meu corpo e aparência. Enquanto houver comida, como o tempo todo. Durante a noite, é normal eu fazer um lanchinho? Vão respondendo, viu, gente? Respondam pra vocês, não precisa compartilhar comigo. Escreve. Quem quiser compartilhar depois, ou me manda no particular, ou então escreve nos comentários, tá? Então, durante a noite, é normal eu fazer um lanchinho, sim ou não? Ainda estou almoçando, mas já imagino o que eu vou comer no jantar. Pessoal que chegou agora, nós estamos fazendo um checklist de teste de compulsão alimentar, tá? Então, responda pra mim, sim ou não. Acabei de almoçar e um amigo oferece um salgado, um pastel, uma coxinha, uma sobremesa. Eu aceito, mesmo sem fome. Cadê? Quando não tenho o que fazer, eu como para passar o tempo? Como depressa e mal sinto o gosto dos alimentos. Como até ficar empanturrado e me sentir desconfortável ou passar mal. Vamos em frente, tem mais, hein? Sempre começo dietas rigorosas, mas acabo comendo mais como resultado. Isso aqui é bem comum, tá, gente? A pessoa ou ela vive numa dieta certinha, rigorosíssima, faz lá desafio do ovo, jejum, não sei o que, e no outro dia ela faz uma festa em casa. Pote de sorvete, batata frita, M&M's, né?
Tô dando exemplos meus, tá? Me sinto incapaz de controlar impulsos para comer. Tenho medo de não ser capaz de parar de comer por vontade própria. Né? Isso aqui a pessoa acha que não vai conseguir parar de comer. Ela só consegue parar de comer hora que acaba a comida de casa, o estoque. A maior parte das horas que passo acordado tenho pensamentos sobre comer ou não comer. Voltando para aquela sobre controle, tem gente que come até feijão que tá congelado na geladeira ou macarrão cru, sabe? Chega aos extremos mesmo, tá? A maior parte das horas que passo acordado tenho pensamentos sobre comer ou não comer, que é o caso em que a pessoa passa o dia inteiro pensando em comida. Eu já sofri muito com isso, né? Então passa o dia inteiro pensando em comida, só sossega a hora que tá comendo, e enquanto tá comendo já tá pensando no que vem depois. Você come um doce, quer comer um salgado, come um salgado, quer comer um doce, come um doce, quer comer um salgado. Fica nesse ciclo, tá? Rejeito hábitos saudáveis e o cuidado com o peso e o corpo. Então a pessoa, ela totalmente contra a alimentação saudável, totalmente contra cuidar do corpo. Esse aqui é um pouquinho menos comum. Geralmente as pessoas que têm compulsão, elas tentam se cuidar, mas aí cai pro outro lado da balança. Tá? Então marca aí pra mim, gente. Vocês marcaram todo? Sim ou não? E aí, vamos aos resultados. Se você marcou de 0 a 2, para quem tava assistindo desde o começo do que eu estava falando, foram 20 alternativas, tá? Se você marcou de 0 a 2 sims, é um sinal de que você tá ansioso, estressado, tá? Calma, você só tá passando por um momento de estresse, de ansiedade. Procura fazer atividades que te elevam a serotonina, te deem prazer, ao invés de comer. Que foi igual eu comentei ontem na live sobre ansiedade. Então, você tem que descobrir um hábito que gere prazer, que gere a serotonina, que não seja a comida, o carboidrato, o açúcar. Respira, faça meditação, faça uma oração, sai para dar uma volta, vai passear com o cachorro, vai ligar para alguém. São alternativas para você sair daquele momento de ansiedade, tá? Se você marcou de 3 a 6 alternativas, sim, é um sinal de que você tem uma compulsão moderada ou ocasional. Então, eu até escrevi aqui, ó. Atenção, suas respostas sugerem uma indicação moderada de distúrbio compulsivo. Então, você precisa dar atenção às suas necessidades emocionais, precisa verificar o que te falta que você preenche com comida, né? Então, se volte para dentro de você, aproveita esse momento de isolamento social, que tá todo mundo mais voltado para dentro de si, e descubra isso. Se precisar de ajuda, fala comigo, tá? Se você marcou de 7 a 20 alternativas, sim, é um sinal de compulsão forte a grave. Aí, gente, ó, cuidado, tá? É uma indicação muito forte de transtorno de compulsão alimentar, é um transtorno alimentar mesmo. Você precisa de ajuda de um profissional e precisa do apoio da família ou de um grupo também, tá? Você precisa se abrir, precisa se expor, porque muitas vezes esses episódios compulsivos, eles acontecem quando ninguém tá vendo. Então, ninguém vai conseguir te ajudar se você não se expor. Então, se exponha para aquele amigo que você confia mais, para alguém da família que você confia mais. Também não vai sair contando para todo mundo, porque aí não vai te ajudar, você vai se sentir pior. Procure ajuda profissional. Se precisar de mim, entre em contato comigo.
procura a ajuda da família, dos amigos mais próximos, tá bom? Para ajudar vocês a saírem desse estado emocional que gera a compulsão. Então, gente, esse foi o teste, né? Você pode aplicar em você mesmo. Se deu esses resultados, falem comigo. Eu posso te ajudar, eu já passei por isso, já saí dessa. E na minha mentoria eu ensino também a vocês saírem da compulsão alimentar, descodificarem aquele prazer pelo alimento não saudável, pelo alimento gordo, recodificar o prazer pelo alimento saudável. Ajudo vocês a recodificarem a vontade de fazer exercícios físicos. Ajudo vocês também a liberar esses traumas que ficaram relacionados à alimentação, que vocês descontam na alimentação, tá? Então, a minha mentoria tá com as inscrições abertas até o dia 13 de outubro. Quem quiser participar, depois eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem lá na página, ver direitinho, explicadinho como vai ser, como vai funcionar a minha mentoria de 30 dias em emagrecimento, tá? Então, gente, para ajudar vocês já nesse primeiro momento a vocês se libertarem dessa compulsão, vocês vão fazer a seguinte autoanálise. Pode anotar aí, tá? Anota. O que a comida está representando ou substituindo na minha vida? O que eu estou substituindo com comida? Será que eu estou substituindo amizades? Será que eu estou substituindo um relacionamento? Será que eu estou substituindo um fracasso profissional? Será que eu estou substituindo a solidão, né? Ou a falta? O que te falta? O que a comida está substituindo na sua vida? Anota aí e depois você vai anotar em seguida. O que está faltando na sua vida? É uma investigação sistêmica, tá, gente? A gente investiga todas as áreas da vida. Profissional, financeiro, amorosa, saúde, espiritual, certo? Então, anota. O que a comida está representando ou substituindo? E o que está faltando na minha vida? A próxima pergunta é: o que você não está vivendo que a comida está suprindo? Ai, Fran, eu não estou vivendo plenamente a minha vida afetiva. Fran, eu estou usando a comida como substituição de um filho que eu não consegui ter, que eu queria ter filhos. E aí eu como porque eu tenho aquele vazio, né? O que você não está vivendo? Ai, eu não estou vivendo a minha liberdade. Eu não tenho liberdade. Eu estou presa em alguma situação e eu só consigo me preencher com a comida. Próxima pergunta. O que ou quem que te faltou no passado? Né? Faltou... Você teve a falta da sua mãe, do seu pai, de alguém de muita importância, de alguém que era um referencial para você no seu passado, algum mestre, algum professor, algum guru, né? Até um próprio pastor, um próprio padre. Quem que te faltou no passado? Responde aí, anota no caderninho. Nas lives, gente, que eu fizer, sempre tem um caderninho do lado, viu? Que eu sempre coloco os exercícios para vocês se avaliarem, se analisarem, né? Poder já sair desse estado. A próxima pergunta. Você teve perda significativa de algo ou alguém na infância? Quando você era criança, você perdeu algum avô, uma avó que era importante para você. Boa noite, Márcia. Eu já levei uns 3 tombos aqui com a internet. Sua mãe, né? Na infância, Márcia, ou
recentemente? Então responde aí, você teve a perda significativa de algo ou alguém na sua infância? E aí, gente, é uma ferramenta super grande, tá? Que eu faço ela lá na minha mentoria, faço ela completa. Mas só com essas perguntas aqui você já consegue identificar o que está gerando a compulsão alimentar em vocês. O que está fazendo você trocar? O que você está trocando pela comida, né? Então, é uma autoanálise diária. 12 anos, né, Márcia? É teoricamente recente. Mas a gente tem também as perdas presentes que levam aos sabotadores. Um dos sabotadores, ele chama, inclusive, perdas presentes, que a gente investiga quem que a pessoa perdeu ou o que a pessoa perdeu recentemente que está fazendo ela engordar. Então, no teu caso, foi a perda da sua mãe. É uma perda literalmente não, teoricamente presente. Porque a maioria das perdas que a gente investiga quando a gente fala do passado, a maioria é na infância, tá? Que é onde a gente tem mais a questão dos traumas. Não que nós não tenhamos traumas depois, mas na infância é mais fácil deles se consolidarem porque a gente não sabe expressar. A gente não sabe botar aquilo pra fora, né? Então investiguem isso, façam essas perguntas. Quem chegou depois, assistam a live desde o início, que eu expliquei como que o evento emocional gera compulsão. Quer dizer, eu acho que cortou essa parte, a internet cortou. E depois eu faço um teste com 20 perguntas para você saber se você tem compulsão alimentar, tá? E aí respondam para mim, para eu encerrar essa live. Respondam aqui para mim, gente. A comida é para mim o quê? O que a comida é para você? O que a comida simboliza para você? Comer é o que para você? Né? Muitas pessoas vão dizer que a comida é uma fuga, comida é uma forma de alívio, comida é uma forma de preenchimento. Então tem para várias pessoas diferentes, ela simboliza algo diferente. Então tanto pode ser o preenchimento de algo que está faltando, quanto pode, que é no caso das perdas, né? Quanto pode ser um esvaziamento de algo que está em excesso, como no caso da ansiedade, do estresse, da raiva, tá? Então, comer é o que para você? Por quê? Você se separou há 2 semanas do seu marido, Márcia? E você está descontando isso na comida, Márcia? Escreve aí pra mim, já que você está disposta a se abrir. Pessoal, reflitam, tá? Então, a comida é para mim o quê? O que a comida é para mim? É um relax, um momento de relax? É um momento de fuga da realidade? É um momento de esvaziamento? É um momento de preenchimento? É aquele momento onde eu tenho a sensação de afeto? Muitas pessoas, quando eram crianças, o único afeto que recebiam era a comida, ou então a família estava sempre reunida em torno de comida, e aquilo vai ficando gravado, gente. O subconsciente da gente é impressionante. Foi, né, Márcia? Pois é, menina. Então faça essas perguntas, responda, pensa se isso tem a ver com a sua compulsão, se isso tem a ver com você estar engordando. Então analise. Oi, Angélica, saudade, minha aluna do Pilates.
Então analise se esse sentimento, se essa sensação, se essa emoção, se esse trauma que seja, está levando você à compulsão alimentar, né? Porque a maioria dos compulsivos, a origem da compulsão, ela é de traumas. Tanto traumas de sentimentos e emoções pequenas que vão se somando, né? Igual gotinha de água. Você vai, põe num copo lá uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha, outra gotinha, até encher o copo. Chega uma hora que uma gotinha vai transbordar, né? Então isso também ele é considerado um trauma. Esses vários pequenininhos desgostos, essas várias emoções ruins entre aspas, tá? Essas emoções de valência negativa somadas, elas em si, juntas, elas representam até um trauma mesmo, tá? Saudade, Angélica, vamos voltar, hein? Final de outubro estaremos voltando pro Pilates. Vocês entenderam, gente? Essa live vai ficar gravada, tá? Esse pedaço de live, porque o que eu já falei aqui, que a internet me cortou, não tá no script. Então esse pedacinho da live vai ficar gravado para vocês fazerem esse exercício. Compartilhem com quem vocês acham que precisa, com quem vocês sabem que tem compulsão, que tem ansiedade, com quem tem obesidade e quer se livrar dela e não consegue, né? Porque muita gente tem, mas não quer. Então, tudo bem. A pessoa não quer, tudo bem. Mas para quem quer, para quem deseja, vive se perguntando: por que eu não consigo emagrecer? Por que a fulana emagrece e eu não? Por que eu faço dieta, eu faço treino, eu faço jejum, eu faço low carb, cetogênica, não sei o que, e não emagreço, né? A raiz, ó, tá na mente, tá? Você pode ter um desses sabotadores, que eu vou falar amanhã, se a internet me permitir. Você pode ter um desses sabotadores que eu vou falar amanhã, que são 23. Você pode ter esse trauma que está aí na raiz da sua obesidade, que não está deixando o seu organismo eliminar as gorduras, não está deixando o seu organismo soltar algo que você esteja prendendo, essa mágoa, esse rancor que está te engordando. E também tem a questão da autoimagem corporal. Eu vou falar também numa live disso que eu não tinha me programado, mas ontem me veio na mente e hoje eu vi uma menina falando sobre isso, uma amiga minha, que quando você tem aquela autoimagem corporal de obeso, de gordo, você pode emagrecer o tanto que for, que a sua cabeça vai continuar do mesmo jeito. E aí, o que vai acontecer? O teu subconsciente vai querer sempre te dar mais do mesmo. Ele vai estar sempre querendo te levar para aquele corpo que está registrado lá. Então, nós precisamos mudar essa autoimagem lá na mente. Porque enquanto você tiver uma autoimagem corporal de gordo, de obeso, mesmo que você consiga emagrecer, você vai voltar, tá? E geralmente a autoimagem de obeso ela é tão forte que a pessoa, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo exercício, se privando totalmente de alimentação, o organismo não elimina peso, tá? Então é muito forte o poder da nossa mente. Eu tô aprofundando meus estudos só nessa parte da mente. Por quê? O que aconteceu comigo? Eu, pra quem não me conhece, pra quem tá me conhecendo agora, eu já fui obesa quando era criança, quando era adolescente, consegui emagrecer, fiquei magérrima, depois entrei num processo de compulsão alimentar e de efeito sanfona por vários anos, né? E o que eu descobri depois disso? Eu descobri que na minha mente eu era gorda. Que eu pesava 40, quando eu tava com 48 quilos, gente, eu saí de 80 e poucos, fui para 46. Quando eu tava com 46 quilos, eu engordei e fui para 48. Eu estava me achando obesa. A minha mente
estava me levando para a obesidade. E aí eu comecei a engordar tudo de novo, né? Eu não reprogramei a minha mente, eu só porque trabalhei a dieta e exercício. Então, gente, por isso que eu insisto e bato nessa tecla. Vocês têm que reprogramar a mente de vocês se vocês querem emagrecer. Depois disso tudo, desse processo de eu resolver compulsão, resolver não sei o que, eu entrei num estado de restrição extrema. Eu não comia nada e eu engordava. Eu vivia de alface e eu engordava. Por quê, gente? Subconsciente querendo me trazer mais do mesmo. Eu estava sempre no espelho. Tô gorda, tô gorda, tô gorda. Aí o subconsciente falava, tá gorda. E aumentava minhas... não deixava eu eliminar a gordura, né? E então, para quem quiser saber mais, eu estou com a minha mentoria de emagrecimento 30 dias, que é todo baseado na reprogramação mental e na recodificação das emoções. Nós vamos trabalhar os sabotadores do emagrecimento durante 30 dias. Nós iremos trabalhar a reprogramação da autoimagem corporal, tirar aquela sua autoimagem de gordo, colocar uma autoimagem de magro para que o seu cérebro caminhe até lá. Nós vamos trabalhar a decodificação de gosto por alimentos que engordam. Então, a gente vai tirar aquele gosto do alimento que engorda, colocar o gosto por alimentos saudáveis. E também a mesma coisa pelos exercícios físicos. A gente vai tirar aquela sua opção de sedentarismo e vamos codificar a vontade de fazer exercícios físicos. Temos também uma ferramenta de auto-perdão, de traumas, de autoconhecimento muito grande. Isso durante um mês. E também vamos ter treino, né? Tem que ter treino no meio. Vamos ter treinos ao vivo, treinos gravados. Eu gravei uns áudios maravilhosos de reprogramação mental para vocês já irem ouvindo durante o processo de sono, para ajudar também as nossas ferramentas. Tem e-books para ajudar vocês a se alimentarem corretamente. Não é dieta, tá? É só uma seleção de alimentos, ó. Prefiram esse e em detrimento daquele, tá? Então tá tudo isso na minha mentoria de 30 dias. Eu preparei tudo com muito carinho, como se fosse pra mim. Pra quem já é meu aluno, tem cupom de desconto, tá bom? Só me chama lá no particular que eu tenho um cupom de desconto pra quem é aluno. E vamos nessa, né, gente? Vamos trabalhar a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Eu sei que muita gente tá com depressão. Olha, se eu disser aqui, eu vou ficar, acho que, uns 3 meses em live. Porque a gente que tá com depressão por causa da ansiedade, da obesidade. Ansiedade também por causa da obesidade. Síndrome do pânico por causa da obesidade. Pessoas tentando suicídio, gente, por causa da obesidade. Ex-bariátricas que voltaram a engordar porque a mente insiste que a pessoa tem aquele corpo e o estômago volta a aumentar de novo. Então é muita gente precisando de ajuda, tá? Então se vocês puderem, compartilhem essa live, me ajudem a divulgar minha mentoria de emagrecimento 30 dias, só trabalhando a mente, porque não adianta só fazer dieta, só fazer exercício, funciona só por um período de tempo, depois volta, tá? Eu já passei por isso, tô falando com conhecimento de causa e com experiência própria, não é só, como eu digo, não é só a minha parte profissional que tá aqui, é minha vida pessoal que eu tô expondo para vocês e tudo de experiência que eu adquiri nesses anos de obesidade, nesses anos de efeito sanfona, nesses anos de compulsão alimentar, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar pra mim? Pode falar que eu respondo. A Laide, minha aluna, boa noite. César,
Manrique. Manrique era meu colega da corrida, não era? Manrique, da onde que eu lembro de você? Era do Cooper. Do High Cooper. Gente, dúvidas? Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes na live, porque foi um custo fazer essa live hoje. O YouTube me bloqueou 2 vezes, o Facebook me bloqueou umas 3 vezes, a minha internet caiu, eu tive que comprar mais internet para poder estar aqui falando sobre compulsão alimentar para vocês. Amanhã, no mesmo bate-horário, 7 horas, eu vou estar falando sobre sabotadores do emagrecimento. Aquelas vozes, sabe? Aquele diabinho que fica ali no seu ouvido. Vou falar sobre todos eles e eu quero vocês aqui presentes, se a internet permitir. E no mais, gente, entrem lá na minha mentoria, se inscrevam, participem. O aluno tem R$100 de desconto, só me pediu o cupom de desconto. Fran, quero participar da mentoria, me dá o cupom de desconto, que eu vou lá e dou o cupom de desconto, tá bom? Gente, obrigada, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, no direct. Eu não vejo muito o Messenger do Facebook, então se vocês preferirem me ligar ou me mandar o WhatsApp, tá? Meu número é 349-9687-3134. E aí me chamem no WhatsApp que eu vejo mais do que no Messenger do Facebook, tá bom? Beijos, boa noite. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. A live vai ficar gravada para quem não viu o comecinho, tá? Do teste. Tá joia? Obrigada, gente. Até amanhã.